Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Dar as boas-vindas aos nossos comentadores, a professora Anabela Oliveira, docente na UTAD, e também Paulo Reis Mourão, docente na Universidade do Minho. Boa tarde aos dois, Olá, obrigada por estarem mais uma vez aqui connosco. Quanto ao convidado desta semana, é Ricardo Pereira, trabalha na comunicação da Câmara Municipal de Lamego e criou também recentemente um projeto intitulado Lamego, Eu Acredito, do qual vamos também falar hoje. Ricardo, obrigada por aceitares o nosso convite. Começava por pedir para falares um bocadinho de ti, até porque já tiveste passagens também pelo jornalismo, não é? É verdade. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi-me formulado pelo jornal A Voz de Trás-os-Montes, em particular pelo seu diretor, o João Vilela, e também pela Elsa. Também cumprimentava, que não conhecia até há poucos minutos, os meus colegas desta painel, hora né? De painel, desta tertúlia. É um gosto também estar aqui presente durante esta tarde. Eu chamo-me Ricardo José Guedes Pereira. A minha área de formação é Ciências da Comunicação. Tirei uma licenciatura na Universidade da Beira Interior e há alguma similitude entre a Covilhã e a cidade de Vila Real, onde nos encontramos, derivado do peso da instituição académica no dia-a-dia, em termos de dinâmica económica e dinâmica social de ambas as cidades. Eu já comecei a minha vida profissional como jornalista, sobretudo no jornalismo regional. Depois fui fazer assessoria de imprensa para uma grande agência de comunicação em Lisboa, em que trabalhei com alguns clientes nacionais e internacionais, mas senti sempre o apego de regressar. Eu sou natural de Lamego, senti sempre o apego de regressar à região, a casa, por diversos fatores também familiares e também de familiaridade quando nós vamos à rua e quando contactamos com as pessoas que nos estão próximas e que são a nossa comunidade. Senti esse chamamento e um dia surgiu a oportunidade e comecei a exercer funções de assessoria de imprensa e também de protocolo no município de Lamego. E depois, também mais tarde, acumulou essas funções noutra instituição muito prestigiada do Conselho da Região, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, que comemora este ano 503 anos de história. É uma das mais antigas, foi fundada uma das mais antigas do país, e acumulo essas funções nas duas instituições. Tens saudades do jornalismo? Tenho muitas saudades do jornalismo. Tenho porque o jornalismo há um espaço de manobra e de liberdade muito maior do que muitas vezes permite, se calhar, a assessoria de imprensa, não é? Que muitas vezes é um trabalho um bocadinho mais espartilhado e tem que obedecer a uns padrões um pouco mais rígidos. A assessoria de imprensa que eu gosto muito do município de Lamego, porque sei do papel que tenho em termos daquilo que é promoção e da divulgação e da valorização daquilo que de bom acontece no território. E depois há aqui também um desafio, que é trabalhar com diversos presidentes, não é? Sim, exatamente. Partidos, não é? Que não é uma situação muito comum, muitas vezes até falando com colegas nossos, e tu sabes isso perfeitamente. Normalmente, quando muda um presidente, sobretudo quando é de cores políticas, muda a pessoa que faz a sua assessoria de imprensa e todo o trabalho que está à volta de escrita, de preparação de documentos. Mas o que é um facto, eu entrei como Presidente de Câmara de uma cor, depois foi de outra e continuo de outra, numa espécie de bloco central, pronto, e apoio sempre naquilo que posso, dando o meu contributo para uma organização que neste momento tem cada vez mais competências, até que são transferidas. Ainda há pouco tempo, este ano já tivemos essa experiência, que são transferidas do Governo Central para as autarquias e que os municípios vão assumir uma dimensão cada vez mais central na vida do cidadão comum, nas áreas sociais, na área da educação, na área da saúde, abarcam cada vez um maior número de funções e, portanto, os municípios são um vetor cada vez mais central nos territórios onde estão fixados. Sim. E jornalismo regional, porquê? Por algum motivo em especial? O jornalismo regional, para mim, foi uma escola ótima, porque precisávamos, derivado da escassez de recursos, não é? Recursos humanos e também de recursos materiais, rapidamente temos que fazer tudo e fazer sempre tudo muito bem, porque o trabalho de jornalismo,
ao contrário de muito aquilo que acontece noutras profissões, é muito escrutinado. Quer dizer, um jornalista, quando o produto do seu trabalho é visto, é escrutinado, é criticado e é julgado sempre por um grande número de pessoas. Portanto, a margem de erro que tu tens ao fazer o teu trabalho ou eu tenho a fazer o meu trabalho é sempre muito menor, não é? Porque há sempre um juízo muito grande e sempre associado ao nosso trabalho. E o facto de agora as redes sociais terem uma preponderância cada vez maior no dia-a-dia da nossa vida, quer dizer que toda a gente tem ali uma ferramenta, um meio para imediatamente criticar, opinar, julgar aquilo que é o nosso trabalho, o que obriga sempre a uma maturação e uma reflexão muito grande da nossa parte e a um cuidado cada vez maior. E foi também esses recursos que falas e a inexistência deles, não é, que te fez criar o projeto Lamego Eu Acredito. Sim, sim. O projeto de Lamego Eu Acredito, fazendo aqui uma apresentação um bocadinho sumária, o projeto Lamego Eu Acredito é um projeto de cidadania que é conhecido já por uma imensa maioria de lamacenses e que é um projeto muito acarinhado. Ele foi criado mais ou menos no verão de 2019, ainda antes da pandemia, não é? Longe de saber ainda que antes por aí da pandemia, exatamente. Ele nasce com o objetivo de registar para a posteridade as histórias de vida de admiráveis homens e mulheres do concelho de Lamego que, de alguma forma, se notabilizaram em determinadas áreas. Pronto. Esse projeto pretende, então, valorizar pela positiva aquilo que eu acho que é o principal recurso endógeno do território onde eu vivo, que são as pessoas, são as nossas gentes, e que eu pretendo criar um registro, que estou a criar, aliás, um registro escrito sobre essas vidas, sobre esses heróis anónimos, que eles no fundo são heróis anónimos, que eu pretendo converter em livro e que aos poucos já vou dando a conhecer através quer das redes sociais, quer também em algumas publicações que faço em jornais locais. Pronto. Eu considero que há um misto de talento e de criatividade de determinadas gentes, pode ser uma doceira, um antigo dirigente desportivo, um antigo religioso, um alfarrabista, que permanece na sombra, esse talento, e que de alguma forma ajudaram a contribuir para a identidade, para a construção da identidade deste território, e eu quero lançar luz sobre essa sombra e dar a conhecer. Pronto. Sobretudo é um bocadinho por aí. Então, professora, o que é que quer saber mais sobre este projeto? O que é que... Tem alguma curiosidade? E como é que as pessoas, quando as vai convidar, não é? Porque faz uma pesquisa, certo. Como é que elas reagem? O projeto, eu volto a dizer, é muito acarinhado pelo cidadão comum. Sim. E é um projeto que eu até agora já entrevistei dezenas e dezenas de lamecenses, de diversos setores de atividade e diversas dimensões da vida, na área pessoas que se notabilizaram na área da literatura, da cultura, de diversas áreas, e até agora nunca tive nenhuma recusa. Pronto. Isto também dá um bocadinho, reflete um bocadinho a seriedade que o projeto é encarado pelo comum das pessoas. O facto de eu também estar muito próximo, derivado daquelas funções que eu expliquei há bocadinho, de ser assessor de imprensa, estar muito próximo dos centros de decisão locais e estar muito próximo destes centros de decisão locais, o facto de também apoiar muitas vezes a organização daqueles grandes eventos que acontecem até na nossa região, dá-me um conhecimento muito próximo daquilo que é a realidade local e dá-me um contacto direto de muitas dessas pessoas, pronto. E então as pessoas ficam imensamente felizes, cria-se ali uma relação de cumplicidade depois até para a posteridade e o facto de eu fazer neste momento essa difusão dos meus escritos através de diversas plataformas, das redes sociais, mas também dos jornais, permite-lhes, por exemplo, fazer chegar aos nossos imigrantes as histórias da nossa vida, aos seus familiares que estão espalhados um bocadinho pelo mundo, porque a imigração, o fenómeno da imigração é um fenómeno muito grande ali naquela região. Pronto, e as pessoas sentem-se acarinhadas, porque todas as pessoas gostam de ser valorizadas, não é? E muitas vezes as pessoas fazem um contributo muito grande, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, o oleiro, o ferreiro,
a pessoa que restaura móveis, não é? E que faz também, e que nas horas vagas, por exemplo, faz aquele restauro, por exemplo, daquela arte sacra que está presente naquelas pequenas capelas das aldeias, etc. E muitas vezes fazem isso ao longo de uma vida e nunca ninguém se chegou ao pé delas para saber o que é que as levou a fazer aquilo e quais são as dificuldades que enfrentam e o que é que as motiva, pronto. E as pessoas gostam, toda a gente gosta de ser reconhecida nesse aspecto. Pronto. Eu, por acaso, todo o feedback que tenho tido até este momento tem sido bastante positivo. Paulo Rasmourão, é como estava aqui a dizer, é dar voz a quem não tem tanta voz. É um projeto que devemos aplaudir. Nós aqui já tocamos também um outro livro que foi editado até aqui em Vila Real e que procurou fazer memória de pessoas, cidadãos, de atividades. E eu creio que todo este tipo de esforço é um esforço que deve ser aplaudido porque dá aquilo que nós hoje chamamos o empoderamento. As pessoas sentem-se valorizadas. E muitas vezes, quando nós vemos que certas atividades ligadas ao artesanato, como estava a referir, muitas vezes ligadas à restauração de santos, à recuperação dos zambãos, não é? Portanto, tudo isso, muitas vezes, se não é devidamente valorizado, corre o risco do próprio cidadão que se dedicou toda uma vida, ele próprio se sentir amargurado, porque não há esse reconhecimento. E nesse aspecto é muito, muito importante, sendo certo que lá está, sentindo que é alguém conotado com autarquia, há esse reforço de valorização também, não é? Sim. E, de facto, é algo que eu aplaudo, porque Lamego é, de facto, um manancial de história, não é? Nós estamos a falar, lá está, de uma região que já era sobrepovoada pelos romanos. Estamos a falar de Almacave, onde supostamente Afonso Henriques reuniu as primeiras cortes, não é? A própria Diocese de Lamego foi sempre das principais do muita país. História, não é? Ligada. Aliás, diplomatas eram de Lamego, políticos, e curiosamente é uma região que por algum motivo não tem sotaque, não é? É verdade. Muitas vezes perguntavam-me na universidade, chegaram-me a perguntar se eu era da região de Coimbra, derivada da minha ausência de sotaque. Por algum motivo. Mas este não tenho explicação para isso. É um projeto da Câmara também? É um projeto, não, é um projeto pessoal. É um projeto pessoal meu. Voltando um bocadinho atrás, eu acho que Lamego é a joia do Douro. O vinho do Porto, há quem diga que nasceu em Lamego. É uma joia. Sim, e antes de ser vinho do Porto, falava-se, e há documentos escritos que referem o vinho cheirante de Lamego. Quer dizer, que Lamego provavelmente pode ter sido o berço do produto português mais internacional e mais reconhecido, não é? Em todo o mundo. Nós somos também, é a minha opinião, somos o centro histórico da primeira região demarcada do Douro. Temos, portanto, uma monumentalidade muito grande. E aquilo, muitas vezes, eu recebo jornalistas de todo o país, de todo o mundo, sobretudo na área da fotografia e do vídeo, e para gravar, às vezes, documentários, e eles ficam boquiabertos realmente com a riqueza e com a abrangência monumental também, da cidade, sobretudo religiosa, mas também os antigos solares, as casas apalaçadas, tudo isso, e que atravessaram os séculos e diferentes períodos da nossa história. Nós temos monumentos que realmente são muito emblemáticos, não apenas a Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira da cidade, o Castelo de Lamego, e temos outras joias, que é a Capela São Pedro Balsemão, que é um monumento datado já do tempo, ainda do tempo dos visigodos, o Mosteiro de Santo António de Ferreirinho, o Teatro Ribeiro Conceição, que é uma réplica dos teatros de ópera italianos, e muitas outras pérolas do nosso património. Realmente, o Lamego é um cenário belíssimo, até por causa das nossas quintas vinhateiras, e como somos uma cidade cada vez mais aberta ao mundo e aos turistas, aos forasteiros que nos escolhem,
Temos até, em termos de dinâmica económica e de dinâmica turística, agora um aproveitamento crescente das nossas quintas, não é? Que são devidamente reabilitadas e dinamizadas e preservando e salvaguardando aqueles aspectos que são mais típicos e conseguem fazer esse salto muitas vezes para a modernidade e casar muito bem com aquilo que é mais Lamego tem tradicional. conseguido jogar com os operadores turísticos, não é? Porque há aquela tendência de que o operador turístico olhava sobretudo para a margem da régua, não é? Sim, a e, margem portanto, e neste aspecto, o Eu acho que- Lamego tem conseguido chamar a atenção para o chamado Douro Sul, não é? Para o Douro Sul, exatamente. Até assumindo alguma capitalidade que é histórica, não é? Que Lamego sempre teve no contexto do Douro Sul. Nós somos provavelmente o concelho dentro da região do Douro que mais camas tem, em termos de alojamento turístico, de diferentes tipologias, incluindo de hotéis de 5 estrelas, não é? E temos hotéis que são, ainda agora recentemente, esta semana pelo Expresso, foram notabilizados e ganharam prémios. Temos o Hotel Six Sense, a Quinta da Pacheca e muitos outros que se destacam já em relação à concorrência. E temos Para lá das caves, não é? para lá das caves da Para lá das Merganheira, não é? A Merganheira, gastronomia também, essas coisas a gastronomia desempenha um papel muito importante aqui temos Tem uma aquilo que é a oferta parceria turística. oficial com a rampa da Falperra, em Braga, aliás. Exatamente. Temos as caves da Raposeira, não é? Estão sediadas no Conselho de Lamego e que também têm tem a bastante cereja. história. A cereja da Penajóia. Temos também a cultura muito forte ligada à maçã, ali na zona da freguesia de Britiande, encostada ali ao Concelho de Tarouca. Pronto, temos realmente um capaz de produtos heterogéneos que conseguimos muitas vezes já colocar em termos daquilo que é a oferta ao turista. Pronto, mas realmente o prato forte deste cardápio todo, conseguimos, é a nossa monumentalidade, porque realmente, quer em termos de espaço público, quer em termos mais de espaço público, quer em termos daquilo que é o nosso edificado, na minha opinião, e apenas a minha opinião, Lamego está muito bem Mas agora, preservado. como é que está a contexto. funcionar aquela instituição que era o Douro Alliance, não era? Que reunia Lamego, Régua e Vila Real. Sim, era o eixo de cidades, não é? Lamego, Régua, Vila Real, em que a A24 funcionava como se fosse uma grande avenida nas três cidades. Julgo eu que esse projeto está agora um bocadinho Parado, não é? parado, está interrompido, mas foram feitas algumas coisas. Mas a A24 continua, não é? A A24 continua e a circulação de pessoas e bens cada vez mais se intensifica entre, eu acho que era em termos de cidade, de olhar para o território, podia-se haver complementariedades, não é? Para ajudar a fixar população, sobretudo aquilo que é população jovem, e também para alavancar a dinâmica económica e a dinâmica social aqui da região. Eu, por acaso, no último fim de semana, dei uma volta, por questões do meu filho, que treinei em alguns clubes de Lamego. No craque de Lamego, não? Diga? Os craques de Lamego. Joga nos craques de Lamego e joga no Handball Clube Lamego, também outro grande... E amanhã, por exemplo, vai lá o Benfica B a jogar com o Handball Clube Lamego, Lamego. que é a pátria do Álvaro, não é? Do Álvaro Magalhães, sim. Antiga glória da Seleção Nacional e do Benfica. O Álvaro Magalhães até dá nome a um dos nossos pavilhões municipais. E estava a dizer que fui visitar alguns concelhos do Douro Sul e passei pelas sedes a meio da manhã de sábado e de domingo e contava-se pelos dedos de uma mão o número de pessoas que havia nessas sedes de concelho. Portanto, é algo que temos que olhar cada vez com mais cuidado e com mais urgência. E com mais preocupação. E também com mais preocupação, e não há soluções milagrosas, por mais que muitas vezes os políticos nos queiram apresentar para mudarmos este estado de coisas e o mais rapidamente possível. Não acha que devia haver uma estrutura já de planeamento que ultrapassasse essas contingências dos ciclos partidários, não é? Porque ficamos sempre com a sensação de que quando uma região tem uma determinada cor política dominante, é muito mais fácil as coordenações de projetos. Quando, pelo contrário, tem um mosaico, que até devia ser visto como uma oportunidade de riqueza de leituras, os projetos ficam suspensos. Não é?
Não deveria já existir uma certa maturidade que dissesse, não, independentemente Isso, de quem vamos assuma a fechar Câmara, os olhos a isso, não é? temos E vamos- estes projetos e estes projetos são para dar continuidade porque todos ficamos a ganhar. Não é? Muito bem, eu compreendo a sua pergunta. Aquilo que eu vejo é realmente cada vez as autarquias e os municípios a dialogarem mais umas com as outras, até no âmbito das CIMs, e E elas se calhar As CIMs, reflexo de quem ajuda. está nas áreas de comunicação das autarquias. Não é? também, mas sobretudo também Também o mérito, ajuda, não é? sobretudo dos Não é? autarcas, que cada vez procuram Estão mais criar abertos a projetos. isso também, não é? Exatamente, maior abertura e querem, cada vez estão mais predispostos a apresentarem projetos supramunicipais, não é? Por exemplo, na área da mobilidade e noutras áreas. Olhem, ainda vocês tiveram há pouco tempo um exemplo com a candidatura de Da Vila Capital da Real Cultura. a Capital Europeia da Cultura, em que contava com o apoio Com o apoio forte da CIM, sim. da Cimodouro. Pronto, infelizmente não vingou essa candidatura, mas isto para dizer que há uma predisposição de abandonar aquele espírito de capelinhas que muitas vezes minava e que atrofiava o nosso crescimento passado. Porque a partir agora do seu argumento eu vou chegar à minha hipótese. Que é? É que, em termos de estrutura pública, eu dou muito maior reconhecimento e dou uma maior valorização a quem permanece independentemente dos ciclos políticos. Por exemplo, para mim, um Ministro das Finanças é alguém muito interessante, mas eu respeito muito mais o Diretor-Geral do Orçamento, porque é alguém que está lá há 20, 30 anos. Ninguém vai falar do Diretor-Geral do Orçamento e é o Diretor-Geral do Orçamento que sabe as contas do país. O mesmo acontece com os técnicos superiores de uma Câmara, com os chefes de divisão, com os chefes do departamento. E, portanto, são essas pessoas que ou têm qualidade e têm uma visão de Estado e, então, são capazes de pôr uma região a funcionar, ou então, se efetivamente não têm uma visão de Estado, também não é a boa vontade de alguém que aparece lá como Presidente da Câmara ou como vereador que vai conseguir alguma coisa. Claro, é sempre um trabalho de equipa, não é? E, portanto, lá Tem que se está, aproveitar quem já utilizando está no terreno, não é? o simbolismo da religiosidade que Lamego nos inspira, são as iminências pardas que mandam nas estruturas governativas. E, portanto, E às vezes já que colabora Sim, com esse e está a dizer que às vezes quando as estrutura, iminências pardas passam desses sítios, desses locais, muitas vezes perde-se alguma dinâmica, não é? Exatamente, sim, com Associada, certeza. sim. Um bom chefe de serviço, um bom chefe de departamento, um bom chefe de divisão é um grande rombo para a qualidade de qualquer serviço municipal. claro. Ou de qualquer serviço central. Claro. Aquilo que me parece é que, por exemplo, ao nível da função pública, aquilo que é o modo de elaboração diária da própria instituição cada vez se aproxima mais dos cânones e dos padrões do setor privado, não é? Até fruto da digitalização, da utilização das novas tecnologias. Nós agora temos que rapidamente tentar prestar um melhor serviço público de qualidade, porque o grau de exigência que o cidadão comum faz também é cada vez maior, não é? As pessoas cada vez são mais exigentes àquilo que são os serviços públicos que lhes são prestados, não apenas, por exemplo, na área da saúde, quando vão ao hospital ou a um centro de saúde, mas também quando vão a uma autarquia. Eles gostam que toda a informação lhes seja prestada, que seja rigorosa, que seja bem enquadrada, que o serviço seja bem feito, que seja feito também de uma forma amável, com conta, peso e medida também, que não seja muito oneroso. Aquilo que eu acho em relação ao que estava a dizer é que as instituições públicas, e falando agora aqui da nossa região, têm ótimos recursos humanos, não é? Que são capazes de dar inputs às pessoas que lideram as respectivas instituições. Mas é preciso que lá está, os autarcas tenham a tal abertura, não é? Que se Sim. falava há pouco, para aproveitar esses recursos Sim, humanos. isso é como E que tudo. não Há uns mais Sim. sensíveis, isso também já depois depende um bocadinho da própria personalidade, não Já é? agora, os autarcas costumam ter tempo para andar queria- nas redes sociais? Olha, tirou-me a minha pergunta, então. Não, é que Coincidentemente. pronto, Telepatia, é para telepatia. passar a bola aqui para a minha colega, Depois porque eu tinha duas perguntas, precisamente. eu acho que há dois tipos de autarcas. Há os autarcas que andam nas redes sociais e há os autarcas que têm pessoas que gerem as Tratam redes disso, não é? sociais por eles. Eu faço a não é? gestão das redes sociais do município de Lamego, por exemplo, Do e da município, mas não do Misericórdia de Lamego. autarca.
Mas não do autarca, não. Portanto, o autarca, se quiser, pode contrariar o que vem escrito no município. Não convém. Não convém, porque estava a contrariar ele próprio, não é? Mas a minha colega tem outra experiência, porque eu não. Eu sou muito seletivo nos perfis que aceito. Há bocado o Ricardo disse que trabalha já há muito tempo na área da comunicação numa autarquia. Sim, E foi mudando a cor, não é? sim, E continua a trabalhar. sim. Porquê é que acha que isso aconteceu? Normalmente isso não acontece, não é? Muda a cor e muda o assessor. Sim, não sei, essa questão olha, que é uma boa questão. E muitas vezes também me interrogo, já me cheguei a interrogar, o porquê. Se calhar pela qualidade do seu trabalho, naturalmente. Talvez. Por exemplo, em termos pessoais, falando de mim, é aquilo de longe que eu mais gosto de fazer é o exercício do escrito. Gosto muito de escrever sobre diversas coisas e também o trabalho de quem faz comunicação. O trabalho de comunicação é como se fosse um bocadinho o coração de uma instituição, quer dizer, tem que todo o sangue passa por ali e tem que ser um bocadinho distribuidor de jogo e de informação, porque a comunicação é um fator cada vez mais crítico de uma instituição, não é? Portanto, tem que ter, em termos daquilo que até são capacidades pessoais, tem que ter um conjunto de capacidades. É? Exatamente. E tendo um bocadinho de capacidades, tem que ter algumas capacidades pessoais, não pode ser uma pessoa macambúzia ou de maltrato, percebe? Porque senão também dificulta o próprio trabalho dele. E eu acho que sou uma pessoa também com muito bom senso, quer dizer, muitas vezes, às vezes no serviço, às vezes eu vejo textos que são escritos até por colegas meus de outras autarquias e que estão cheias de tecnicismos e de palavras muito elaboradas, etc. Claro. Nós não nos podemos esquecer. Acho que às vezes o exercício mais difícil é o escrever o mais simples possível. A maior parte das pessoas que leem a informação que eu faço, tem, se calhar, o 9º ano de escolaridade, percebe? O 6º ano de escolaridade. Clara, e às vezes, esse exercício de desconstrução da linguagem, de tornar técnico e converter para uma linguagem muito fácil, simples e facilmente percebível, trocar por miúdos, às vezes há pessoas que não se preocupam em fazer esse exercício e esse exercício realmente é muito importante. Desculpa da minha distração. Sim, outra pergunta. Diga. Uma autarquia tem as redes sociais a seu favor, obviamente, para prestar informações, para informar os seus autarcas. Acha bem que uma autarquia não aceite a opinião dos autarcas e esteja constantemente... E dos municípios. Não, desculpe, não é dos autarcas. Uma autarquia não respeita a opinião dos municípios e esteja constantemente a atacá-los quando os municípios se queixam nas redes sociais. Eu, por exemplo, posso lhe dizer daquilo que era a minha experiência, nunca ataquei nenhum município, nem em particular, nem em grupo. Faz conta que há um grupo de municípios que faz um abaixo-assinado por uma razão qualquer, nunca foi atacado. Agora, o que posso lhe dizer é, nós temos como política no município de Lamego não eliminar, por exemplo, na caixa de comentários que são críticos, e muitas vezes isso acontece, àquilo que é a ação governativa, à realização das principais iniciativas ou dos principais projetos que são apresentados. Deixa-se ficar lá tudo, à exceção de uma pequena coisa, que é uma pequena coisa que não é assim tão pequenina, quando há a utilização de linguagem obscena. Claro, e muitas vezes, infelizmente, isso acontece também. Sim. Pronto, mas isso tem que haver... A ultrapassar os limites. Há um limite, há uma linha vermelha. A linguagem obscena em Lamego é escrever mal, pode ser com... Não, também. Isso é uma obscenidade, escrever mal. Isso é uma obscenidade, escrever mal. Às vezes também dá para rir com algumas coisas. Mas por norma não se elimina de todo esses comentários e às vezes há coisas muito críticas e muito bem fundamentadas, não é? Que são ali apresentadas e parece muito bem. Quando é assim, imediatamente remete-se para os autarcas do respectivo pelouro e que ajuda muitas vezes... Talvez o Ricardo queira sugerir depois do workshop para outras pessoas frequentarem, talvez, não é? Como é que encara a atitude de um autarca que está constantemente nas redes sociais a atacar as pessoas que criticam as atitudes da autarquia? Acho que está a jogar contra ele. Porque assim, aquilo que uma pessoa pode fazer nas redes sociais, as redes sociais é um bocadinho o terreno de ninguém e de toda a gente. Toda a gente, infelizmente, e eu acho que infelizmente, tem uma opinião sobre qualquer coisa.
Claro. E porquê? Porque não é uma opinião muitas vezes avalizada ou porque parte de pressupostos errados tem o direito de opinar sobre tudo. Mas isso está mal. É? E nós tivemos ainda infelizmente ainda estamos a passar por uma situação pandémica que muita gente omitia opiniões erradas sem factos científicos ou com dados errados. Isso é mau. Toda a gente pensar que pode opinar sobre tudo. Pronto. Em relação àquilo, das redes sociais. É um lado mau das redes sociais. Em relação àquilo do autarca estar a falar mal, é assim, o autarca se vai falar mal contra o município, isso de certeza que lhe vai provocar outra reação de quem está do lado de lá, e então é um pingue-pongue, e é um pingue-pongue que nunca mais termina. A menos que o município seja mais bem educado que o autarca. Exatamente, também é verdade. Tinha uma questão a Tinha duas, aliás. Mas não sei se a Anabela... Não, eu já estou Mas acaba por jogar contra ele, porque o autarca, no fundo, também representa a própria instituição que lidera, não é? E que integra. Exatamente. E que representou durante algum tempo. Mas fico contente que assim pense. Eu acho. É porque às vezes chega a pensar que isto acontece em todo lado, mas felizmente não acontece. Aí está, a formação é diferente, se calhar uns têm bons workshops, não é? Outros não. Quais eram as perguntas, então? Eram duas. Uma tem a ver com essa minha distração, que eu, lá está, peço desculpa, e gostaria que o Ricardo me esclarecesse quais os órgãos de imprensa e de rádio que neste momento estão a fazer uma cobertura, digamos assim, privada da informação em Lamego e no Douro Sul. Aliás, a famosa Rádio Douro Sul, que tem, de facto, também um alcance muito, muito significativo. Mas que já não existe. Ou havia, então, talvez, peço desculpa pela minha distração. Essa é a primeira, portanto, que órgãos, quer da imprensa, quer de rádio. E até, inclusive, há agora os chamados canais de streaming, por vezes, de projetos mais locais, se algum a existir na área. E depois, o que é que acha em termos de evolução dos recursos humanos, do capital humano na área da comunicação? Portanto, o Ricardo é um pano para mangas. É um jovem, de facto, um jovem com essas responsabilidades, mas eventualmente, até dado o seu percurso, já contactou com quer a geração, lá está, da qual hoje fazemos homenagem. Ainda recentemente tivemos a informação de um jornalista de Transmontano que deixou grande escola, que partiu nesta semana. Mas também, lá está, temos contacto com jovens estagiários e estagiárias nas nossas redações e, portanto, vai sentindo alguma evolução desses millennials para com o repórter que fazia da caneta a sua arma? Há algumas similitudes em relação destes novos valores que saem na área do jornalismo e das ciências da comunicação das universidades e dos institutos politécnicos. Eu, por acaso, acompanho muito perto esse trabalho, que às vezes também sou orientador de estágio, de alunos que saíram da UTAD e de alunos que também saíram do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Viseu. Há uma grande similitude numa questão. São pessoas que vão, tal e qual como os seus antecedentes, aquelas pessoas, por exemplo, da geração de Abril, etc., são pessoas que têm uma grande paixão e uma grande dedicação pela profissão, porque isto realmente é uma profissão que se vive 7 dias por semana, com o coração, e muitas vezes é quase impossível desligar a ficha, porque estamos sempre a receber informação, por mais pequeno que sejam os locais, estamos sempre a receber muita informação sobre as diversas dimensões desse território onde a pessoa está a trabalhar, o jornalista. Mas acho que é uma grande diferença no sentido de que, acho que antigamente, apesar de tudo, daquilo que é a minha percepção diária, as pessoas que integravam a comunicação social, pelo menos na fase inicial, tinham um conhecimento muito mais profundo sobre o próprio território. Eram pessoas, por exemplo, que quando eram jovens integravam as associações da terra, e agora acho que os jovens saem das universidades e, ao procurarem trabalho, por exemplo, na sua área de residência, não têm um conhecimento muito superficial daquilo que é a sua terra, das dinâmicas que existem, da dinâmica económica, da dinâmica social, até da dinâmica cultural,
Mas talvez na universidade também com uma ideia muito errada daquilo que é trabalhar na Sim, na porque área, muitas vezes os jovens associam o mundo da comunicação social ao mundo cor-de-rosa das televisões. Depois percebem-se que o mundo das televisões, a possibilidade de empregabilidade é muito reduzida, não é? Porque as televisões, elas próprias também já estão cheias de quadros de jornalistas e muitas vezes aquilo que conseguem emprego é, sobretudo, de instituições na própria terra, na própria região e realmente cada vez há mais instituições que têm esse trabalho de assessoria de imprensa. Os centros hospitalares agora, por exemplo, têm gabinetes de assessoria de imprensa. As empresas médias agora já têm pessoas também a fazer assessoria de imprensa, a fazer este trabalho e têm que encaixar lá. E aí que eu noto estes jovens não têm um conhecimento muito profundo da região. Há um grau de envolvimento reduzido, que depois mais lá à frente pode ser colmatado, mas realmente que os impede às vezes de aperceber de imediato, quando vão para alguma instituição, todo aquele envolvimento. Em relação à tua pergunta, que me colocou antes, os órgãos de comunicação social que neste momento existem em Lamego, em relação àquilo que era há 20 anos atrás, quando eu entrei na Câmara Municipal para trabalhar, o número é muito mais reduzido. Só para lhe dar a entender, antigamente era vulgar fazer conferências de imprensa, de apresentação disto e daquilo, agora não, porque os jornais e as rádios habituaram-se a receber os comunicados das diferentes instituições, tal e qual como recebem do município de Lamego e da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, e faz-se assim um jornal e faz-se assim um noticiário das rádios. Neste momento existem 2 jornais sediados no Conselho, que é a Voz de Lamego, pertence à Diocese de Lamego, e existe também o Jornal Douro Hoje. Em termos de rádios... Semanários? São os 2 semanários, exatamente. As 2 rádios, existem a Rádio Clube Lamego e existe uma rádio online, que é a Rádio Douro Nacional e que também faz um acompanhamento de perto daquilo que é a nossa atividade normal. A Rádio Clube de Armamar existe? Não tenho conhecimento. Às vezes às vezes não tenho conhecimento. Eu sinceramente. Lá está, estou-me a recordar das férias que passava ali na pesqueira. Já foi há muito tempo. O fenómeno das rádios realmente. Às vezes ia ouvindo. O fenómeno das rádios antigamente era muito, muito mais forte. E há bocadinho até referiu a Rádio do Douro Sul, que nós já tivemos. Pois, entretanto, terminou. O último diretor foi uma pessoa que até faleceu recentemente, que é o Sr. Aureliano Carminé. Quer dizer, as rádios locais foram um alfobre de muita gente boa, de muitos profissionais, e até em Lamego esse fenómeno também aconteceu, que depois foram para as rádios nacionais, para as televisões nacionais, etc. Até essa escola depois foi substituída pelas tais licenciaturas nas instituições públicas, mas realmente aquilo que era rádios, antigamente o panorama era muito mais dinâmico e muito mais... E acabaram por ser vítimas também um bocadinho daquilo que se vive atualmente, não é? Sim, da rapidez com que... Sim, e muitas vezes... E da direção para que é levada a informação e a animação. Sim. Para agravar este estado de situação, e às vezes eu há bocadinho também não referi, eu também cresci, eu também criei o meu projeto de cidadania, Lamego Acredito, justamente para colmatar essa lacuna, porque não há ninguém que escreve sobre essas pessoas, que eu há bocadinho estive a relatar. E porquê? Porque os próprios jornais nacionais, muitas vezes, para ter aqui algumas poupanças em termos económicos, eles próprios também reduziram o número de correspondentes que havia espalhados. Olha, e aqui a região do Douro é um bom exemplo disso, e as próprias televisões. Só muito recentemente, por exemplo, Vila Real voltou a ter a delegação da RTP, não é? E, portanto, cada vez menos pessoas escrevem sobre a realidade deste território. Pronto, isso é uma situação que me preocupa, porque também, depois, muitas vezes, se não forem jornalistas ou algumas pessoas com alguma massa crítica a viver nas suas localidades, também não há ninguém que faça esse registro escrito, não é? E muitas vezes, o que é que eu me deparo ao nível de profissões? Muitas vezes nós estamos já a falar com o último ferreiro, com o último restaurador, com o último oleiro. As câmaras da região têm boletim municipal regular? Imagino que a de Lamego tenha, não é? Não, a de Lamego por acaso não tem. Já teve noutras ocasiões. O que é que acontece? O facto, eu posso lhe dar, por exemplo, do dia de hoje. Hoje houve uma cerimónia de homenagem aos antigos combatentes em Lamego,
nas 2 horas seguintes, eu já tinha cá fora o texto, com uma síntese dos discursos que foram feitos e das respectivas fotografias. Isto para lhe dizer o quê? O fenómeno da comunicação cada vez é mais imediato. Pois. E, portanto, que tem que ser quase instantâneo, percebe? Os boletins municipais obrigam pelo menos a um hiato de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Eu às vezes recebo boletins municipais em março que vêm lá na capa ainda, ou fevereiro ou março, que vêm de algumas câmaras, que vem lá a data de dezembro e a contracapa ainda é o anúncio de Natal, a desejar as boas festas. Quer dizer, isso se calhar é um gasto supérfluo, não é? E realmente as redes sociais, e em termos daquilo que é o alcance do número de pessoas, as redes sociais conseguem cobrir aquilo que os boletins municipais antigamente cobriam e conseguem chegar a um público novo, que não é necessariamente apenas jovem, que é pessoas com os seus 40, 50 anos, que agora seguem as redes sociais de perto. Porque temos, de facto, aqui Lamego com esse teatro. Sim, mas ainda antes do vandalismo, não é? Um teatro lindíssimo como o Ribeiro de Conceição. Não é? Nós ficamos sempre com a melhor expectativa. É uma joinha do Douro, é uma joinha do Lamego, da sua capacidade. Somos os privilegiados por ter o nosso teatro. Tem que marcar uns espetáculos dos seus alunos. Sim, eu a primeira vez que vi aquele teatro, ele foi antes das obras. Estava completamente ao abandono. Foi. Já fiquei fascinada com os projetores antigos de cinema que lá estavam, não é? Eu fui lá na altura com um senhor ligado ao cinema e pronto, e depois, não o vi ainda depois das obras, não é? Deve ter ficado... Não, mas ficou o convite feito, se quiser, e depois eu faço-lhe uma espécie de visita guiada pelo interior do teatro. E depois, claro, marcam os espetáculos para os muito gosto, porque como diretora do teatro, sim, teremos muito gosto em colaborar convosco. O Teatro Ribeiro Conceição foi construído, o edifício em si foi criado para ser Hospital da Misericórdia. Muito tempo mais tarde, o Sr. José Ribeiro Conceição, que foi um natural de Lamego, neste caso até da freguesia de Ferreiros, que emigrou para o Brasil, fez fortuna lá e quando regressa quis oferecer à sua cidade uma réplica dos teatros italianos e criou aquela belíssima pois eu, apesar de o ver antes das obras, dava para perceber que era uma beleza fantástica. Com os aveludados. E nós agora é um teatro municipal, é gerido pelo município de Lamego, em que apresentamos uma programação regular, consistente, que atravessa diversas áreas. E o público responde a essa programação? Porque eu não estou aqui a envenenar, antes pelo contrário, vou dar outro elogio a Lamego. Aliás, Lamego é daquelas cidades à escala global em que eu não sei porque gostaria de ter nascido também em Lamego. Nasci em Vila Real, há um grande peso histórico, mas há algo que me fascina em Lamego permanentemente. Que não são de berço, mas há muitos lembranças de coração. Desde logo, porque pronto, a Senhora dos Remédios está sempre... A minha irmã foi lá batizada, os meus pais casaram-se lá, pronto. O meu avô materno partiu em Lamego, pronto, já. Todas. Já? Agora... Tenho muito boas recordações daquelas subidas em várias alturas. Há, de facto, ali em Lamego esse fascínio. E há depois também as outras pessoas da região duriense que me perdoem, mas há je ne sais quoi, qualquer coisa de aristocrata, de marcante na cultura em Lamego, como há, por exemplo, em Guimarães, relativamente a Braga. Pronto, eu sou professor da Universidade do Minho, tenho casa em Braga também, e conheço a sociedade bracarense e a sociedade vimaranense. E um espetáculo em Guimarães tem um público instruído para observar o espetáculo. Em Braga, talvez sim, talvez não. Em Famalicão, por exemplo, que é até um município profundamente industrial, com uma cultura própria, e, no entanto, também tem um público já construído. Onde eu quero chegar, eu sinto que Lamego, e vão perdoar os meus conterrâneos, sempre senti em Lamego toda uma cultura construída, um público construído que, por exemplo, eu não encontrava na Avenida em Vila Real. Muito bem.
Não sei porquê, lá está. Agradeço a análise que faz. Eu há bocadinho estava a sentir com a cabeça com o que estava a dizer. Eu uma vez, por acaso, num dos primeiros anos que eu estive ao serviço na Câmara Municipal de Lamego, eu acompanhei o historiador José Hermano Seirava numas gravações. E ele dizia exatamente o termo que o professor utilizou, não sei se sabe, ele disse-me, eu sempre achei Lamego uma cidade muito aristocrata, com tudo bom e de mau que isso tem, disse-me ele. Muito bem. É? Com todas as qualidades e muitas vezes até que se calhar com todos os vícios. Não sabia tão irmanado. Mas é verdade, ele disse exatamente o teatro tem um público mais certo, não tem? Há muito público. Sim, temos um público. É assim, o Teatro Ribeiro Conceição teve também, quando teve a oportunidade de visitar, teve fechado também durante muito tempo, não é? E durante muito tempo houve uma série de hábitos culturais que também necessariamente se perderam e que depois, quando o município reabriu, foi obrigatório recuperar. O que é que o Teatro Ribeiro Conceição trabalha muito de perto com as escolas? Olha, por acaso, ainda ontem o meu filho foi lá ver uma peça. Faz muito esse trabalho de pedagogia, de articulação de educação de novos públicos, não é? Que é necessariamente importante. E o facto também de Lamego ter ali, apesar de tudo, alguma capacidade de atração de uma série de zonas ali à volta. E até pode jogar com o operador turístico. E também porque eu posso entrar num barco no Porto sabendo que no final do dia vou ver um grande espetáculo no Ribeiro Conceição. Porque muito daquilo que até o próprio turismo, lá está, e volto àquilo que eu disse há pouco, Lamego é o centro histórico da nossa região. E, portanto, todas as pessoas que vêm à região do Douro, na minha opinião, obrigatoriamente têm que vir a Lamego. E o Teatro Ribeiro Conceição realmente está situado naquela zona baixa da cidade. Ali tem o Museu de Lamego ao lado, que neste momento está encerrado as portas porque está em um processo de reabilitação. Tem a Igreja da Sé mesmo em frente, que também foi, a fachada foi acabada de recuperar e que também está lindíssima. Também vos convido a visitar. Portanto, há ali um núcleo muito forte em termos de história, uma moldura de praticamente 360 graus de grande monumentalidade. E os turistas, realmente, é isso que eu queria chegar, vão ao Teatro Ribeiro Conceição, ele está de portas abertas todos os dias, as pessoas podem entrar, podem observar e também fazem uma visita guiada e realmente as pessoas ficam assombradas como é que numa terra, apesar de tudo, pequenina, não é? Existe um teatro com aquela monumentalidade e já com aquela história, porque realmente aquilo que são os grandes nomes antigos e atuais da cultura também já estiveram lá e já pisaram aquele palco. Ricardo, no meio disto tudo, com tanto património, é pena que haja atos de vandalismo como aquele que aconteceu esta semana, não é? Muito recentemente, coberto da noite e do anonimato, uma das estátuas que ladeia a escadaria principal do teatro e que é uma imagem, uma estatueta que foi feita numa das mais famosas fábricas de arte de França, no século XIX. Uma das estatuetas foi derrubada e foi destruída. É um ato de vandalismo que, infelizmente, volta e meia acontece também em outros locais, às vezes de Lamego, a coberta da noite, e também noutras terras. É difícil encontrar os responsáveis por este ato, é um ato selvagem, é um ato gratuito, a troco de nada, incompreensível, que destrói aquilo que temos de mais nosso. Há câmaras que possam ajudar, ou pelo menos... Não há câmaras de vigilância, não há. Também não recebemos nenhuma denúncia até o momento, quer dizer que ninguém viu aquilo. Como eram duas estátuas, o município de Lamego já retirou a outra, para, depois de ser restaurada aquela que foi derrubada, as duas possam regressar, já depois elas também, as duas restauradas, mas também já com possivelmente um sistema de suporte mais forte que evite a repetição dessa ocorrência. Mas de facto, é uma situação que às vezes, quando eu viajo um bocadinho pelo país, infelizmente acontece. Agora até com a questão dos grafites e tudo, muitas vezes já grafitam daquilo que é os palácios. Já falamos aqui até nos presépios. E presépios também aconteceu convosco. Está na ordem do dia e muitas câmaras municipais reivindicam junto ao Governo a instalação das câmaras de vigilância. Mas isso às vezes também vale o que vale, porque às vezes também, às vezes um jovem com um capuz, sim, vale o que vale, porque às vezes com um capuz facilmente conseguem ludibriar o sistema. É um bocadinho dissuasor, mas é dissuasor de qualquer modo, mas não evita. Sim, pode ser um pouco dissuasor.
A espada do Afonso Henriques já foi N vezes quebrada em Guimarães, não é? E possivelmente se calhar, também está vigiada por câmara, não? Pois, se calhar... Vamos passar a outro assunto. Professor Paulo Reis Mourão, comece por si, tem a ver com a notícia dos assédios nas universidades que se tem assistido. Qual é a sua opinião sobre este assunto? É um assunto sério e que deve ser tratado como nós aqui já falamos de outros assuntos sérios, portanto, com todo rigor e também com toda a cuidado. O assédio dentro da universidade é um assunto que, obviamente, não é só estanque, ainda que estejamos a falar da universidade, porque há diversas imagens que podem ter perpassado ao longo aqui de uma certa tradição. Agora, há assédio nos locais de trabalho, há assédio, como nós já vimos, noutros ambientes colegiais, e, portanto, desde logo temos que perceber o que é entendido como assédio, não é? E aquilo que nós entendemos como assédio é, de facto, a aproximação de um ou mais indivíduos em relação a um outro, de um modo que deixa constrangido esse outro no exercício dos seus direitos e da sua vida normal. Posto isto, obviamente, também vamos descartar ali uma outra situação que todos nós já sabemos, de N casos de professores que casaram com alunas, de professoras que casaram com alunos e que, obviamente, não configuravam assédio, porque havia ali, lá está, uma comunicação consentida. Isto podemos contar aqui 500 histórias de, por exemplo, o próprio Einstein, os vários relacionamentos que tinha, na maioria das vezes envolviam colegas ou alunas. Portanto, o John Nash, um prémio Nobel da Economia, também ficou conhecido. O Stephen Hawking, portanto, curiosamente nasceu a 8 de janeiro, como ele também. Ele, inclusive, divorciou-se e casou depois com outra senhora que tinha sido também sua aluna. Portanto, obviamente não está em questão essa dimensão. Obviamente também, eu próprio, pertencendo ao Conselho de Ética da Universidade do Minho, não é regulável ou orientável. Se fosse, por exemplo, na Universidade do Minho, qual era a forma de atuação? Há procedimentos e há casos que estão a decorrer e outros que já decorreram. Mas só para complementar, por exemplo, nós evitamos ser professores de familiares ou de pessoas com quem podemos estar envolvidos, por razões óbvias, não é? Quer dizer, até num processo de avaliação ficamos sempre constrangidos e ficamos sempre limitados. Na Universidade do Minho, se acontecesse, além do Conselho de Ética, há o provedor também do estudante, e depois, obviamente, o cidadão que se sentir admoestado tem todo o apoio dos tribunais civis para levar o caso para diante. E, obviamente, a própria instituição e os próprios, digamos assim, identificados ou arguidos também, obviamente, têm dentro mesmo da Universidade do Minho todo um conjunto protocolar que está previsto nos seus regulamentos de Conselho de Ética. Obviamente, os assédios são crime, não é? Porque é óbvio que eu, enquanto estudante, quero ser avaliado, quero ser ensinado, obviamente tenho que ser devidamente admoestado e estimulado para trabalhar, porque também, às tantas, podemos estar aqui a confundir qualquer comunicação que um professor faz perante um aluno e depois já é assédio, já é trauma e, portanto, também não é isso que é muito difícil se pretende. É muito difícil definir essa fronteira. Há, de facto, aqui a questão, e a Anabela vai colaborar também com isso. Não vou ser muito agora, obviamente, há aqui limites, não é? Não é normal que eu chegue junto de um aluno ou de uma aluna e façam insinuações que vão para lá da competência didática e pedagógica. Não é? Obviamente é normal que eu... E há muitas formas de dizer, e há pessoas que conseguem dizer melhor, lá está. A começar pelos professores da universidade também precisaríamos de cursos de comunicação. Sim, claro. E explicar que aquele aluno poderia tirar melhor nota, que ele tem que se esforçar mais, que efetivamente não está a alcançar os seus objetivos. E pronto, e há pessoas que o dizem de um modo que é bem entendido, como também há pessoas que, ao ouvir determinadas palavras, podem ouvir de um modo distorcido. Agora, obviamente, em última análise, quando nós temos palavras
induzidas, explícitas, ditas de um modo repetido e de um modo, de facto, que não deixa grande margem para outro tipo de interpretação, temos que ter muito cuidado e essas pessoas têm que ser, de facto, reeducadas e a professora está ali está com vontade ali vai de explodir já a seguir. Já está ali quase a explodir, não é? Depois, e só passando aqui a bola também para a Anabela, a questão do professor assediador ou da professora assediadora, isto também não é um exclusivo de género. Não. E também não acontece, se calhar, alunos, não é? O professor assediado e a professora assediada. Portanto, não é também casos... Os dois lados da E também balança, eu não é? teria Porque diversas acontece. histórias de ambos os lados para partilhar, mas vamos ouvir agora a Anabela. Exatamente, é essa questão de assédio nas universidades sempre houve. Eu tenho quase 59 anos, tirei o curso da Universidade de Aveiro e nós tínhamos lá 2 ou 3 professores, sabíamos exatamente que se fôssemos aos gabinetes dele tirar dúvidas, não íamos sozinhos. Não é? Íamos sempre 3 ou 4, porque já sabíamos quem eles eram. Como também sabíamos quais eram as nossas colegas que passavam a determinadas unidades curriculares Se calhar não merecia. e como é que elas iam fazer as orais aos gabinetes dos professores. Também víamos como é que elas iam vestidas quando iam fazer isso. Eu própria já participei em orais, até já participei em orais em que as pessoas vinham fazer as orais e lá pensariam que os professores eram raparigas, que achariam que quem ia fazer oral seriam homens e elas vinham vestidas de tal maneira e quando chegavam à sala e viam que eram mulheres, ficavam um bocado desiludidas, mas da maneira como elas vinham... Isso é discriminação. Isso também acontecia. Isso é assim. A questão do assédio tem a ver com o poder, não é? Obviamente, quem tem poder pode exercer o assédio para dizer, enfim... Determinadas coisas que podem ser mal interpretadas ou não. E, efetivamente, o Paulo disse, pode haver muitas maneiras de dizer, ou de levar o aluno a estudar e tal, mas é preciso, e se calhar não é por acaso que determinadas universidades estrangeiras têm os gabinetes dos professores, a própria arquitetura é tudo open space, é tudo com vidros, etc. As orais, oficialmente, as orais hoje em dia são feitas com júris, nunca é uma pessoa, são vários, e os gabinetes devem ter as portas abertas e as pessoas devem ter cuidado se acham que efetivamente há um professor ou uma professora que faz isso, mas temos que ter em conta uma própria defesa, como eu disse, nós sabíamos quem eles eram e sabíamos que tínhamos que ter cuidado, mas obviamente temos que ter em conta o outro lado, o lado que o exercer do poder pode ser da parte do aluno e hoje em dia nós, professores, também estamos expostos, e eu sei de alguns casos, e sei de casos daqui da UTAD, estamos expostos cada vez mais a alunos que querem fazer as cadeiras de qualquer maneira e que nos podem acusar, chantagear de maneira mais incrível possível. E também já assisti, porque estou no gabinete com colegas, e já assisti a alunas junto de um colega meu de gabinete e eu estava lá. A insinuações. E poucas. E eu estava lá, o que faria se eu não estivesse? E há o assédio moral também. O assédio moral, o assédio sexual, quer dizer, eu já assisti a muitas coisas e, portanto, isto são situações. Sim, exatamente, mas isto são situações. São efetivamente o open space, o haver, portanto, o haver mais do que uma pessoa nos gabinetes, o ir com mais do que uma pessoa é cada vez mais necessário para que, de parte a parte, não haja a chantagem, porque isto é um pau de dois bicos.
Isto é um pau de dois bicos. Não tínhamos ilusões. Eu hoje ainda vi, ontem ou hoje, no telejornal, uma grande manifestação agora na Faculdade de Direito. Há de novo um empolamento. Dá a impressão que o assédio é só lá e o assédio é só agora. Sempre houve. Porque onde há relações de poder, onde há uma pessoa que tem mais poder do que outra, isso sempre houve. Mas, atenção, que nós estamos atualmente numa posição que é óbvio que há gente que assedia os alunos e é óbvio que há gente que diz, se quiseres uma nota melhor, mas nós também estamos, e os alunos têm esse poder nas mãos. Os alunos têm esse poder nas mãos e nós estamos também sujeitos a essas chantagens. E, claro, depois o Paulo fala da questão de casamentos, mas isso não é sério, são histórias de amor, são pessoas... Também conheço muito, eu até conheço casos de histórias de amor entre professores e alunos, ou professoras e alunos, que eles até mudaram de universidade para manter, precisamente para não ter essa... Para manter a relação. E até mudaram de universidade para continuarem a relação sem ter esse constrangimento. Há meios, sim, há o provedor de estudante, há as comissões de ética, e eu acho que os alunos e as alunas devem sentir que nas universidades têm esse apoio. Um apoio psicológico, um apoio jurídico e, obviamente, devem fazer queixas se sempre se sentirem constrangidos. Porque aqui há depois o lado predatório. Porque nesses casos em que acabaram por haver um relacionamento entre dois adultos, eu acho que obviamente há sempre comunicação. Isto é a questão entre o piropo e o assédio. Quer dizer, quando interessa é um piropo, é um galanteio, mas quando não interessa já é assédio. Isto sejamos honestos. E o assédio não tem que ser só de poder. Não é? Uma pessoa vai e passa, e eu vou dizer também, mais uma vez, outra imagem feita, porque aqui também jogamos muito com fetiches e com imagens feitas. Debaixo ali de uns adaimes com os trolhas, e os trolhas mandam ali uns quantos comentários. E já não interessa para quem ouviu. Não sei se é para um rapaz ou para uma rapariga, não vou colocar aqui questões de género. Mas se passa alguém num Ferrari e manda as mesmas palavras, já é um galanteio, não é? Portanto, depende também... Se o é giro, elas até depende gostam. Da receptividade do receptor também. Exato. Agora, aqui há o lado predatório. Exato. A questão do assédio, há o lado predatório, obviamente. Quer dizer, todas essas histórias que a Anabela chamou de amor, e se calhar atenção, e algumas eu conheço também, de que eram professores e alunas e acabaram por casar, começaram por alguma comunicação entre ambos. E essa comunicação foi-se desenvolvendo e eram dois adultos que continuaram. Nós aqui estamos a falar do lado predatório. Agora, o lado predatório. Muitas vezes Deixa-me só ouvir agora a opinião do Ricardo sobre este assunto. Eu tenho pouco a acrescentar àquilo que foi dito. Eu julgo é que devem privilegiar quer o docente, quer o aluno, toda a sua relação e toda a sua comunicação decorra no âmbito do meio académico. Aquilo que eu tenho lido pelos jornais é que, eventualmente alguns professores terão, por exemplo, utilizado as redes sociais, e voltamos outra vez a falar das redes sociais, às 3, 4 da manhã, a mandar mensagens para as alunas e, eventualmente, a disponibilizarem-se para dar algumas explicações, etc. Pronto, quer dizer, também se não queres ser acusado, também não te ponhas a jeito, não é? E eventualmente, até porque quem desempenha o cargo de professor tem responsabilidades acrescidas, tem que também dar um bocadinho ao respeito e eventualmente terá um grau de maturidade ainda maior. Quer dizer, a linha vermelha... Por exemplo, lá está, junto é uma questão de político defesa. Que foi o Bill Clinton. O que aconteceu com o Bill Clinton e com a Monica Lewinsky aconteceu porque o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. Porque aquilo que aconteceu entre aqueles dois adultos, se fosse entre o senhor que tinha uma sapataria e a vizinha do lado que era florista... Não interessaria a ninguém. Tirando os próprios cônjuges ou isso, a pouco mais interessaria. Mas é verdade. Agora, há cargos próprios
que obrigam a uma responsabilidade acrescida. E lá está, até por uma lógica de autopreservação, um para as pessoas juiz, não se porem a jeito. um sacerdote, um político. Exatamente. Pois, mas é como eu digo, repara, é também a questão da defesa, é como eu digo, eu quando estava a estudar, havia ali uma série de 2 ou 3 professores do nosso departamento que nós sabíamos o que é que se passava. Por isso e éramos miúdas, e não tínhamos à vontade com que a malta nova tem agora. Nós tínhamos sabíamos exatamente que ao ir ao gabinete deles tirar dúvidas, que era o uso normal, ir ao gabinete dos professores tirar, nós sabíamos perfeitamente que nenhuma de nós ia sozinha. Porque nós sabíamos disso. Agora, também havia quem ia sozinha e ia conscientemente sozinha. Claro. Sabia que ia sozinha. Que se apunham os factos. Não é? A partir de agora, em relação a esta questão, que se apunham os factos. Claro. No fundo, é um bocadinho portanto, neste caso, o que está a ser falado, portanto, das redes sociais. Eu, por exemplo, soube de um caso de um professor do Porto, que o senhor até já faleceu. Ele, por exemplo, as alunas iam entregar os trabalhos à casa dele à noite, não é? E depois ele corrigia os trabalhos em casa dele. Olha, se alguém de Braga tinha que vir a Vila Real entregar assim, quer dizer, depois um belo dia uma delas resolveu levar o namorado. E o namorado não gostou da maneira como ele recebeu. Quer dizer, estas coisas, ele, por exemplo, tinha muita fama. E eu, por acaso, aconteceu uma coisa muito engraçada, vou contar assim, até para tornar o programa. E eu estive no apartamento desse senhor com, na altura, o meu co-orientador de doutoramento, que era amigo desse tal professor, e depois eu estive com ele a trabalhar, com o meu orientador, e depois aqui em Vila Real, numa conversa em que se falou desse tal professor, entre colegas, e eu disse assim, esse professor tem um apartamento... Porque ele tinha um apartamento espetacular, em termos de decoração, tinha arte moderna, uma coisa espetacular. E eu disse, ele tem um apartamento que é uma maravilha. E as pessoas viraram-se para mim e foi assim, e tu também já lá foste? Porque eu tinha lá estado com outra pessoa que não ele. Mas imagina, lá está, no fundo, havia Anabela todo a comentar só o valor. E eu só comentei o apartamento, fiquei com a fama de também lá ter ido. Apartamento, não é? Fiquei com a fama também de lá ter ido e eu não estive lá com ele. Isso é proveito, não é? Isso é proveito. Eu não tive o proveito. Pois, Isto tudo para explicar que, no fundo, estas pessoas, estes predadores, são conhecidos. Sempre existiram. As pessoas sempre existiram, Sim. mas o meio sabe quem eles são. Sim. E defende-se. Mas também acho bem que sejam criados mecanismos novos para evitar estas situações. Exatamente. Há um romance, já agora, mas não esqueçamos de um prémio Nobel da Literatura sobre um fato de assédio sexual em meio universitário. Ninguém vai ao engano, que é do J.M. Coetzee, que é sul-africano e que se chama Desgraça. Que as pessoas vão ao engano, as pessoas sabem exatamente quem eles são e as pessoas sabem exatamente quem eles são e não há almoços grátis. Portanto, essa referência ao romance Desgraça do Nobel da Literatura sul-africano, o J.M. Coetzee, sobre um caso de assédio sexual em meio universitário. Muito bem. Tínhamos aqui um outro tema, mas já estamos sem tempo, portanto, fica para uma próxima. Professora, comece por si esta semana com a notícia que quer destacar. E porque estivemos a falar de jornalismo, não é? E de comunicação, eu vou destacar a notícia que aqui está na última página. A nossa Márcia foi à UTAD entrevistar o Carlos Fino. O Carlos Fino esteve na UTAD na terça-feira, por ocasião dos encontros, dos 24º encontros de investigação e de reflexão, investigação e reflexão. Que lhe dizem muito também, não é? Sim. Que lhe dizem muito, que me dizem muito, sim, que nós, lá está, foram os 24º, já estiveram 2 anos parados por causa da pandemia, mas que todos os anos o Departamento de Letras, Artes e Comunicação organiza e que, enfim, convida e envolve comunicações e investigação dos alunos e dos docentes das várias áreas.
E este ano trouxeram cá o Carlos Fino. Convidámos o Carlos Fino, que veio apresentar a sua tese, o livro que resultou da tese de doutoramento que ele defendeu em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, e que tem a ver sobre a relação entre o Brasil e Portugal, que ele diz que é o estranhamento entre as relações, portanto, o estranhamento entre a relação e Portugal, portanto, raízes do estranhamento. E está muito, muito interessante, portanto, ele fala precisamente do antilusitanismo, que ainda hoje, um antilusitanismo histórico que existe entre Brasil e Portugal, e que ele acha que deve ser, enfim, deve ser ultrapassado. Portugal deve pensar mais em preservar a sua cultura e a sua identidade no Brasil e, portanto, combater esse antilusitanismo histórico. Como ele disse também numa entrevista que fez ao TAD TV, os brasileiros devem ser tanto mais brasileiros e, portanto, para serem brasileiros não podem ser tão anti-portugueses. E, portanto, até porque a história deles, não é? Até porque a história deles tem a ver com a nossa e, portanto, esta estranha mais do que relação. O anti-lusitanismo, o Carlos Fino põe também a tónica no desconhecimento completo das relações. Exatamente. Que é uma coisa que eu já tenho verificado empiricamente. Muitas vezes, quando nós recebemos lá em Lamego turistas brasileiros, eles têm a imagem que eles têm de Portugal e dos portugueses é completamente errada sobre a nossa realidade. Completamente errada. É uma coisa desfasada. Aliás, parece que vivemos nos antípodas do conhecimento. Ele diz, por exemplo, porque é que a RTP tem uma RTP África e não tem uma RTP Brasil, por exemplo, e ele diz mesmo isso, eles não conhecem a nossa realidade. Ele contou, inclusive na conferência que ele deu, que uma vez no Brasil alguém disse: ai, mas o senhor fala tão bem português, de que região da Europa é que é para falar tão bem português? E ele disse: olha, de onde é que acha que eu sou para falar tão bem português? Onde é que se fala bem português, não é? E a senhora disse assim: é da França? Pronto, portanto é isto. E estas questões que ele analisou muito bem no seu livro, portanto ele veio falar sobre o livro e veio falar sobre... E portanto eu destaco a presença desta figura fantástica do jornalismo português, da voz inconfundível que tem, portanto ele envelheceu, mas a voz continua a mesma. E que esteve noutras guerras, não é? E que teve em tantas guerras. E conhece bem a Rússia. E que conhece muito bem a Rússia e que falou e que também nos informou muito. Mas não tem aparecido nas televisões a falar da Rússia, curiosamente. Não, mas ele agora está o Evgeny. E portanto... Vamos ouvir agora aqui o destaque do Paulo Reis Mourão. Mais uma vez ter aqui o Carlos Fino, que é a segunda vez que vem ao TAD. Em 2011. E veio agora. E há de voltar. E parabéns Paulo por Reis essa Mourão. organização. Qual é a notícia? Página 10. Aqui a Associação de Pais envergonhada perante auditório vazio. Iam falar os dois da mesma. Escolheram os dois. Foi por acaso, mas força. Mas foi por acaso. É que curiosamente... Mas assim podem comentar também os dois, não há problema. Pronto, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. É que recentemente fui Tomou empossado posse, exato, ali na presidência da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco e curiosamente ainda... Hoje, em discussão com os colegas, trouxe esta notícia lá para o debate, porque mostra aquilo que não deve acontecer. Portanto, todas as escolas têm interesse em que haja uma articulação entre professores, alunos e, neste caso, já que os alunos somos nós, os encarregados de educação. E todos devem remar... Este que disse, não? Uns dizem uma coisa... Pois, devem remar para o mesmo sentido. Acho que todos nós estamos interessados em que os nossos educandos tenham uma educação integral, plena, atualizada. Obviamente, quem está na direção e quem está no processo educativo primário, portanto, os professores, percebe hoje em dia que não pode dispensar o papel dos pais e da comunidade, e daí também os pais e a comunidade têm de estar envolvidos no processo educativo. E, portanto, é muito triste quando há quer uma organização da direção e dos professores e ninguém lá está por parte da comunidade e dos pais, quer quando a organização parte dos pais e dos encarregados de educação ou da comunidade, porque por vezes lá está, são os poderes públicos e municipais que se sentem na necessidade de criar ali um espaço de debate e de atenção perante os problemas, porque muitos problemas
tem o seu epicentro depois na escola. Tristes, não é? E, portanto, isto é tudo aquilo que não deve acontecer e tenho a certeza que este agrupamento vai corrigir essas situações daqui para a frente, e, assim como também todos os agrupamentos têm que ter aqui uma agenda ativa e eficaz e, de facto, que as coisas devem ser bem organizadas. O Ricardo escolheu a mesma notícia, não é? A mesma notícia que também. É um caso que aconteceu em Chaves, mas que pode acontecer mas não e deve. E que mostra um bocadinho como muitas instituições e muitos representantes de associações também teimam, apesar de tudo, em trabalhar de costas voltadas e que demonstram muita resistência a articular-se e a remarem todos para o mesmo lado. Infelizmente, esses casos muitas vezes multiplicam-se, às vezes até por questões de personalidade dos próprios dirigentes e não por pormenores ligados a coisas mais institucionais, tem muitas vezes a ver com feitios ou até com um enquadramento passado, com egos, porque apesar de tudo isto são realidades vividas em territórios pequenos, fechados, não é? Em que alguns momentos de certeza das suas vidas, quer os responsáveis destes agrupamentos de escolas, quer o responsável da Associação de Pais, se cruzaram e que veio desembocar, infelizmente, nesta situação. O que é que eu quero chamar aqui a atenção? Nós vivemos num território, e Chaves, de certeza, vive a mesma realidade que Vila Real e que Lamego. Nós vivemos num território que cada vez somos menos. Cada vez temos menos massa crítica e cada vez temos mais predisposição por parte das pessoas a integrarem-se voluntariamente para a coisa pública, daquilo que o professor deu agora e dou-lhe parabéns pelo seu exemplo, de dar um bocadinho do seu tempo para dirigir uma associação de pais, que é uma coisa que, apesar de tudo, dá muito trabalho e que diariamente e semanalmente muitas vezes vai ter que socorrer-se a pequenos fogos, porque há situações que, dentro do meio escolar, muitas vezes acontecem inesperadamente. E já que há esta disponibilidade, era bom que toda a gente se ramasse realmente para o mesmo lado, para nós acrescentarmos valor a este território, para progredirmos com as coisas, porque realmente o que é que resulta disto, da vossa notícia? Deu uma péssima imagem, uma imagem negativa, quer do agrupamento de escolas, que realmente fica manchado, até para os próprios oradores deste encontro. Devem ter ficado surpreendidos quando apareceram lá e encontraram o auditório vazio e deram mostras que o relacionamento às vezes é difícil e que não se percebe muito bem porque quem fica a perder realmente são os jovens, são os alunos que não apareceram, não é? Foi feita esta realização em prol deles e não apareceram. Não houve destinatário. Muito obrigada aos três. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. À Voz de Trás-os-Montes pelo convite e obrigado aos meus colegas de tertúlia. Senti-me muito bem aqui. Ainda bem. Obrigada. O Contrassenso está de regresso na próxima semana com um novo convidado e novos temas. Até lá, fique bem.